Oi, eu sou a Carla, eu sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre tipos de reprodução. A reprodução permite que certas características, como a cor dos olhos e dos cabelos, sejam transmitidas de uma geração para outra. Isso é possível porque são influenciadas pela genética. Nesse vídeo, eu vou falar sobre os tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Alguns seres vivos fazem reprodução assexuada, outros sexuada e outros ainda podem fazer os dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada é encontrada em muitos seres unicelulares, como bactérias, protozoários, em alguns animais, como em poríferos e cnidários, e na maioria das plantas. Nesse tipo de reprodução, não há troca de material genético, já que não há a participação de gametas. Assim, um único indivíduo dá origem a outros, geneticamente idênticos. Os tipos de reprodução assexuada são divisão binária ou cisparidade. Consiste na divisão de um indivíduo em dois. Veja o exemplo da divisão binária em bactérias. Nesse caso, uma bactéria, que é formada por uma única célula, se divide, originando duas no final do processo. Segundo tipo, brotamento. Observe só o exemplo dos poríferos. O indivíduo forma brotos que se separam do corpo e passam a ter uma vida independente, originando assim um novo ser. Existe ainda a esporulação, que é nada mais do que a formação de esporos que acontece em fungos, por exemplo. Os esporos são liberados do corpo do genitor e, chegando num ambiente favorável, pode germinar, originando assim um novo ser. O quarto tipo é a fragmentação, que acontece quando um organismo se fragmenta e cada fragmento, cada pedaço, origina um novo indivíduo. É o que acontece com as planárias. Curioso, não? Temos ainda a multiplicação vegetativa, que é quando uma planta origina outra a partir de partes de folhas ou caules. Além desse processo acontecer de forma natural, alguns produtores usam técnicas como a estaquia e a enxertia para produzir plantas mais rapidamente, a fim, claro, de comercializá-las. Notem que a vantagem da reprodução assexuada é que, através dela, são produzidos novos indivíduos de forma simples e rápida. A reprodução sexuada consiste na união dos gametas masculino e feminino, formando um zigoto que dará origem a um novo ser. Esse novo ser será único geneticamente, pois herda material genético do pai e da mãe. A maioria das espécies com reprodução sexuada é dioica, pois apresenta separadamente indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Nós, seres humanos, somos um exemplo disso. Outras espécies são monóicas, já que apresentam produção de gametas masculinos e femininos no mesmo indivíduo. As minhocas são um exemplo disso. Existem dois tipos de reprodução sexuada. O primeiro tipo chama-se autofecundação, que é quando os gametas masculino e feminino são produzidos por um único indivíduo e esses se encontram, originando um novo ser. É o caso de muitas plantas e das solitárias, que são vermes que parasitam o intestino humano. O segundo tipo é a fecundação cruzada, que é quando os gametas masculino e feminino são produzidos por indivíduos diferentes. Isso ocorre nas plantas e na maioria dos animais. Vale destacar que, nos animais, o encontro desses gametas pode acontecer fora do corpo, que é o que acontece nos peixes e anfíbios,
sendo a isso dado o nome, então, de fecundação externa, ou pode acontecer dentro do corpo da fêmea, que é o que acontece em répteis, aves e mamíferos, sendo a isso dado o nome de fecundação interna. Assim, a reprodução sexuada é vantajosa porque existe variabilidade genética entre os descendentes. Em outras palavras, ter indivíduos geneticamente diferentes na população pode representar uma vantagem mediante uma situação adversa imposta pelo ambiente, como uma mudança de temperatura ou o surgimento de alguma doença. E aí, pessoal, anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!